Este relato é baseado em eventos reais. Por respeito à privacidade dos envolvidos e para proteger a identidade das pessoas que vivenciaram esses acontecimentos perturbadores, os nomes dos indivíduos e a localização exata foram alterados. No entanto, os eventos descritos permanecem fiéis aos relatos originais. O sol se punha no horizonte quando a família Jones chegou à velha fazenda. James, sua esposa Beatriz e seus 2 filhos, Marcella e Michael, estavam animados com a mudança. A casa era grande, com um celeiro vermelho ao lado e campos verdes se estendendo até onde os olhos podiam ver. Parecia o lugar perfeito para recomeçar. Enquanto descarregavam o caminhão de mudança, um carro surgiu na estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira. Um homem idoso saltou do veículo antes mesmo de ele parar completamente. Seu rosto estava vermelho e suas mãos tremiam quando ele gritou: "O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não podem se mudar para cá!" James tentou acalmar o velho, mas ele continuava gritando sobre como a casa era amaldiçoada, como ninguém conseguia morar ali por muito tempo. Beatriz abraçou as crianças que olhavam assustadas para a cena. O homem só foi embora quando James ameaçou chamar a polícia. Naquela noite, enquanto arrumavam as coisas, a família tentou rir do incidente. "Provavelmente só um velho maluco", disse James, mas sua voz tremia um pouco. Beatriz concordou, mas não conseguia tirar da cabeça o olhar de puro terror nos olhos do homem. As primeiras semanas na fazenda foram tranquilas. As crianças adoraram explorar os campos e brincar no celeiro. James e Beatriz estavam ocupados arrumando a casa e cuidando da pequena horta que tinham começado. Mas então as coisas começaram a mudar. Primeiro foram os barulhos. Rangidos e estalos que ecoavam pela casa à noite, muito mais altos e frequentes do que o normal para uma casa antiga. Depois, objetos começaram a se mover sozinhos. Uma xícara que Beatriz jurava ter deixado na pia aparecia na mesa da sala. Brinquedos das crianças mudavam de lugar durante a noite. Uma noite, Marcella acordou gritando. Quando os pais correram para seu quarto, a menina estava encolhida no canto, apontando para a janela. Tinha um homem ali. Ela soluçava, usando uma camisa xadrez. Ele estava me olhando. James verificou toda a casa e o quintal, mas não encontrou ninguém. Tentou convencer Marcella de que tinha sido apenas um pesadelo, mas o medo nos olhos da filha o fez duvidar de suas próprias palavras. À medida que os dias passavam, a sensação de que algo estava errado só crescia. A casa parecia mais fria, mesmo nos dias quentes. As sombras nos cantos pareciam mais escuras e, às vezes, quando olhavam rápido, pareciam se mover. Os meses seguintes foram um pesadelo para a família Jones. Os eventos paranormais se tornaram mais frequentes e assustadores. Certa noite, Beatriz acordou com o som de cantos estranhos vindos do andar de baixo. Era como se um coro de vozes fantasmagóricas estivesse entoando uma melodia antiga e sinistra. Quando James desceu para investigar, o som parou abruptamente, deixando apenas um silêncio gelado no ar. As crianças começaram a ter pesadelos terríveis. Michael, o mais novo, acordava gritando quase todas as noites, falando sobre um homem assustador que ficava parado no pé de sua cama. A descrição era sempre a mesma: camisa xadrez, jeans azul e um rifle nas mãos. O mesmo homem que Marcella tinha visto pela janela meses antes. Um dia, enquanto Beatriz preparava o jantar, ela sentiu uma dor aguda e repentina no braço. Ao olhar, viu uma marca de queimadura aparecer do nada em sua pele. Isso começou a acontecer com todos da família. Marcas de queimadura misteriosas que surgiam sem explicação. James, que sempre foi cético em relação ao sobrenatural, não podia mais negar que algo estava errado. A gota d'água foi quando ele viu, com seus próprios olhos, tijolos da chaminé sendo removidos por mãos invisíveis. Os tijolos flutuavam no ar por alguns segundos antes de caírem no chão com um baque surdo. Desesperados, os Jones procuraram ajuda. Eles contataram um padre local, implorando por um exorcismo. O padre, embora inicialmente cético, ficou pálido ao entrar na casa. Ele realizou o ritual aspergindo água benta e recitando orações em latim. Por algumas semanas, as coisas pareceram melhorar. Mas a paz não durou. Os fenômenos sempre voltavam.
cada vez mais intensos. O padre voltou várias vezes, mas cada exorcismo parecia ter menos efeito que o anterior. A família começou a se desintegrar sob a pressão. James e Beatriz brigavam constantemente. As crianças estavam sempre assustadas e irritadas. Eles mal dormiam, sempre alertas para o próximo evento aterrorizante. Eles tentaram se mudar, mas descobriram que não tinham para onde ir. Tinham gastado todas as suas economias na fazenda e agora estavam presos ali, em uma casa que parecia querer machucá-los. À noite, deitados na cama, James e Beatriz podiam ouvir passos pesados no corredor. A madeira do assoalho rangendo sob o peso de alguém ou algo que não deveria estar ali. As portas se abriam e fechavam sozinhas, e às vezes, no silêncio da madrugada, podiam ouvir risadas abafadas vindas de quartos vazios. Os últimos meses na fazenda foram um inferno para a família Jones. Os ataques sobrenaturais se tornaram mais violentos e frequentes. Uma noite, Marcela foi arrastada da cama por uma força invisível, deixando marcas de arranhões em seus braços e pernas. Michael começou a falar com amigos invisíveis, murmurando coisas assustadoras sobre morte e sangue. James, desesperado para proteger sua família, instalou câmeras por toda a casa. As gravações só tornaram tudo mais aterrorizante. Eles viram objetos se movendo sozinhos, sombras se formando do nada, e em uma ocasião particularmente assustadora, a imagem borrada de um homem com camisa xadrez apareceu por alguns segundos, olhando diretamente para a câmera. Beatriz começou a ter lapsos de memória. Ela se encontrava em partes diferentes da casa sem saber como tinha chegado lá. Uma vez, James a encontrou no celeiro às 3 da manhã, cantando uma canção de ninar estranha para o nada. O padre, em sua última visita, saiu da casa pálido e tremendo. Ele disse aos Jones que havia algo na fazenda que estava além de sua capacidade de lidar. Ele aconselhou que eles saíssem imediatamente antes que fosse tarde demais. Finalmente, em 1974, após 4 anos de terror, os Jones não aguentaram mais. Eles abandonaram a fazenda no meio da noite, levando apenas o que podiam carregar em seu carro. Enquanto se afastavam, Beatriz jurou ter visto a figura do homem com a camisa xadrez parado na janela do andar de cima, observando-os partir. A família se mudou para a costa oeste, tentando deixar para trás as memórias horríveis, mas as cicatrizes emocionais permaneceram. As crianças tiveram anos de terapia pela frente. James e Beatriz nunca mais foram os mesmos, sempre olhando por cima do ombro, temendo que o horror pudesse segui-los. A fazenda passou por vários proprietários nos anos seguintes. Todos relataram experiências similares. Os cantos, as aparições, as queimaduras inexplicáveis. Ninguém conseguiu ficar por muito tempo. Hoje, a fazenda é conhecida como um dos lugares mais assombrados do país. Caçadores de fantasmas e entusiastas do paranormal fazem fila para visitar o local, esperando capturar evidências dos espíritos que supostamente ainda habitam a propriedade. Quanto aos Jones, eles nunca mais falaram publicamente sobre suas experiências. O trauma era profundo demais, mas às vezes, nas noites frias e escuras, James acorda suando frio, jurando ter ouvido o som distante de passos no corredor e o eco de uma risada sinistra. A fazenda pode ter ficado para trás, mas o terror que viveram ali nunca os abandonou completamente. Para a família Jones, o pesadelo da fazenda assombrada nunca terá um fim verdadeiro. Deixe-me apenas dizer que tudo o que estou prestes a lhe contar é completamente verdade, e não é de forma alguma uma fantasia paranoica. Não sou o único que passou por essas coisas. Meus pais decidiram que precisávamos de um lugar maior porque minha irmã mais nova tinha acabado de nascer. Então eles nos mudaram para uma velha casa de fazenda. No começo foi bem legal, quero dizer. Todo mundo tinha seu próprio quarto e nós até tínhamos nossa própria sala de estar no andar de cima. Cerca de um mês depois que nos mudamos foi quando as coisas ficaram estranhas. Minha mãe, que na época ainda estava se recuperando de minha irmã, geralmente ficava no andar de baixo da casa durante o dia, mas neste dia ela teve que subir e nos verificar por algum motivo estranho. Quando ela saiu do quarto, tive um pressentimento muito ruim e foi provado que estava correto. Minha mãe estava parada no topo da escada e parecia que alguém a empurrou
e ela acabou batendo em quase todos os degraus. Felizmente, meu pai chegou em casa cerca de 3 minutos depois e a levou para o hospital. Mas não foi aí que os problemas pararam. Cerca de 5 meses depois, meu pai teve que fazer uma pequena cirurgia que exigiu que ele ficasse acordado por 48 horas antes. Então, meu primo veio para mantê-lo acordado. Meu pai decidiu que queria tomar um banho quente e então subiu as escadas para tomar um tal banho. Cerca de 10 minutos depois, meu primo viu uma sombra descendo as escadas e perguntou ao meu pai por que ele estava parado nas escadas. Meu pai nunca respondeu porque ele não estava perto das escadas, ele ainda estava no chuveiro. Depois disso, meu primo se recusou a passar a noite em nossa casa nunca mais. A próxima parte desta história envolve a mim. Na época, eu tinha cerca de 8 anos. E sim, eu sei que as pessoas estão pensando que era minha imaginação. Mas, honestamente, eu era uma criança bem pé no chão que não sonhava acordada. Acordei para ir ao banheiro por volta das 6 da manhã, o que é apenas 1 hora mais cedo do que eu costumava acordar, e quando saí, vi uma mulher de camisola branca descendo as escadas. Naquela hora eu não estava realmente assustado, pois presumi que fosse minha mãe. Então a segui escada abaixo até a nossa cozinha. Mas assim que entrei na cozinha, ela tinha sumido. Eu disse: "Mãe, onde você foi?" E ouvi minha mãe gritar comigo para voltar para cima do topo das escadas. Voltei e perguntei à minha mãe como ela conseguiu voltar para cima tão rápido, e seu rosto ficou branco. Ela agarrou a mim e minhas irmãs e nos levou para o quarto dela, e mandou meu pai descer para verificar. Ele voltou 20 minutos depois e disse que todas as portas estavam trancadas e que não viu ninguém. Este não era o fim. Cerca de 1 ano depois, eu estava me preparando para dormir. E, como de costume, deixei minhas roupas no chão ao lado da cama. Atravessei o quarto e acendi a luz noturna. Ela não estava lá por medo do escuro, então, por favor, não presuma. Ela estava lá porque eu não tinha luz no meu quarto. Tinha uma dessas capas para diminuir a luz que nunca apagava, porque se eu apagasse, não conseguiria dormir. Por volta das 5 da manhã, estimado, acordei com dificuldade para respirar e percebi que minha parede onde estava a luz noturna estava pegando fogo e minhas calças do dia anterior estavam por cima dela, o que presumi ser o que causou o incêndio. Corri para o quarto dos meus pais e contei a eles. Meu pai correu com o extintor de incêndio e o apagou. E então meus pais me repreenderam por jogar minhas calças do outro lado do quarto. Eu disse a eles que não, e a princípio eles não acreditaram em mim, até que minha mãe entrou no quarto e percebeu que minha camisa, meias e cuecas ainda estavam ao lado da minha cama e que a sombra da luz noturna estava no chão. Nós nos mudamos daquela casa alguns meses depois, principalmente por causa disso e de outros motivos pessoais. Voltei para aquela cidade, que era e ainda é minha cidade natal, 5 anos depois e descobri que a casa queimou. Eu conversei pessoalmente com o chefe dos bombeiros sobre isso e ele disse que eles achavam que era uma fiação defeituosa. Mas as descobertas foram inconclusivas. Se alguém quiser alguma informação sobre o paradeiro da cidade ou fotos do terreno que ainda está vago, não me importaria de obtê-las. Basta me enviar um e-mail para lost118@hotmail.com e entrarei em contato o mais breve possível. Comentários sobre esses eventos e suas ideias serão bem-vindos. Bom, galera, se vocês estiverem gostando, deixem seu like que achar essas pérolas não é nada fácil. Desde já, muito obrigado. Imagine uma fazenda velha, daquelas que você vê em filmes de terror. Campos vazios, celeiros que fazem barulho com o vento e espantalhos que parecem te olhar. Foi para um lugar assim que a família Perron se mudou no inverno de 1970. Quando chegaram, os vizinhos deram um conselho estranho. Deixem as luzes acesas à noite. Na hora, eles não entenderam bem o porquê, mas não demorou muito para descobrirem. A casa era antiga, muito antiga mesmo. 8 famílias diferentes tinham morado lá antes dos Perron, e parece que muitas dessas pessoas nunca foram embora de verdade. Logo nos primeiros dias, coisas esquisitas começaram a acontecer. Barulhos estranhos no meio da noite, objetos que se moviam sozinhos. Às vezes, alguém da família jurava ter visto uma sombra passar rápido pelo canto do olho. As crianças Perron eram as que mais sentiam.
Uma delas disse que via uma menina triste perto da janela do quarto. Outra falou que sentia alguém sentar na cama dela de noite. Os pais tentavam não assustar as crianças. Diziam que era só a casa velha fazendo barulho ou o vento forte lá fora. Mas no fundo, eles também estavam começando a ficar com medo. À medida que os dias passavam, ficava cada vez mais claro que havia algo de errado naquela fazenda. A família começou a pesquisar sobre a história do lugar. O que eles descobriram só deixou tudo ainda mais assustador. Quanto mais a família Perron investigava, mais horrores eles descobriam sobre a história da fazenda. Era como se cada canto da propriedade guardasse um segredo terrível. Os registros da cidade contavam histórias de arrepiar. 3 pessoas tinham se matado ali. 2 se enforcaram e uma tomou veneno. Mas isso era só o começo. 2 pessoas tinham se afogado na propriedade. Outras 4 morreram congeladas durante invernos rigorosos. O pior de tudo era a história de uma menina de apenas 11 anos. Ela tinha sido atacada e morta por um trabalhador da fazenda. Imaginar que algo tão horrível tinha acontecido ali fazia todos se sentirem mal. Com o tempo, os Perron começaram a ligar os pontos. Os barulhos estranhos, as sombras, as coisas que se moviam sozinhas, tudo parecia fazer um terrível sentido agora. As noites se tornaram um pesadelo. Às vezes, alguém acordava no meio da madrugada, ouvindo gritos ou choros. Outras vezes, sentiam cheiros estranhos que apareciam e sumiam do nada. As crianças começaram a ter pesadelos horríveis. Falavam de pessoas mortas que as visitavam de noite. Os pais não sabiam mais o que fazer para acalmar os filhos. Mas o pior ainda estava por vir. Entre todos os espíritos que pareciam habitar a fazenda, havia um que se destacava. Um fantasma tão assustador que fazia os outros parecerem brincadeira de criança. Era Bathsheba Sherman, uma mulher que tinha vivido ali no início dos anos 1800. As histórias sobre ela eram de gelar o sangue. Diziam que ela era uma bruxa, que fazia rituais satânicos. E o pior, que ela tinha se enforcado em uma árvore atrás do celeiro. O fantasma de Bathsheba parecia odiar a família Perron. Ela queria a casa só para ela, e estava disposta a fazer qualquer coisa para expulsar os novos moradores. A mãe da família, Carolyn Perron, era o principal alvo. Uma noite, ela acordou gritando. Disse que tinha visto a cabeça de uma velha flutuando no quarto, berrando: "Saiam, saiam! Vou expulsar vocês com morte e tristeza." A família estava apavorada. Eles queriam ir embora, mas não tinham para onde ir. Estavam presos em uma casa que parecia querer machucá-los. E o pior ainda estava por vir. As coisas na fazenda dos Perron foram ficando cada vez piores. O fantasma de Bathsheba Sherman parecia ficar mais forte e mais bravo a cada dia que passava. Uma noite, algo realmente assustador aconteceu. Uma das meninas Perron acordou gritando de dor. Quando os pais correram para ver o que estava acontecendo, ficaram horrorizados. A perna da menina estava sangrando por causa de um grande buraco que tinha aparecido do nada. Ninguém sabia explicar como aquilo tinha acontecido. Mas todos tinham certeza de que era obra de Bathsheba. Era como se ela estivesse mandando um recado claro. Ela podia machucar a família de verdade. As coisas ficaram ainda mais estranhas depois disso. Às vezes, as crianças pareciam agir de um jeito diferente, como se não fossem elas mesmas. Os pais começaram a temer que os espíritos estivessem tentando possuir seus filhos. Desesperados, os Perron decidiram pedir ajuda. Eles chamaram investigadores paranormais para a fazenda. Ed e Lorraine Warren, um casal famoso por estudar casos de assombração, vieram ver o que estava acontecendo. Os Warren ficaram chocados com o que encontraram na fazenda. Eles disseram que era um dos casos mais assustadores que já tinham visto. Tentaram fazer rituais para mandar os espíritos embora, mas nada parecia funcionar por muito tempo. A família estava no limite. As crianças não conseguiam mais dormir direito. Os pais estavam sempre cansados e assustados. Eles sabiam que não podiam continuar vivendo daquele jeito. Finalmente, em 1980, depois de aguentar 10 anos de terror, os Perron tomaram uma decisão difícil. Eles decidiram deixar a fazenda e se mudar para a Geórgia, bem longe dali. Foi difícil largar tudo,
mas eles sabiam que era a única forma de ficarem seguros. Anos depois, Andrea Perron, uma das filhas, escreveu um livro chamado Casa das Trevas, Casa da Luz. Nele, ela conta tudo o que a família passou naquela fazenda assombrada. É uma história que até hoje faz as pessoas se arrepiarem. A Fazenda dos Perron ficou tão famosa que até virou filme. Invocação do Mal, lançado em 2013, conta a história da família e dos Warren tentando lidar com os espíritos malignos da casa. Hoje em dia, muita gente ainda visita a fazenda esperando ver alguma coisa estranha. Alguns dizem que os fantasmas ainda estão lá, esperando para assustar quem se atrever a entrar. Outros acham que é tudo história para assustar. Mas uma coisa é certa. A história dos Perron vai continuar fazendo as pessoas pensarem 2 vezes antes de se mudarem para uma casa velha no meio do nada. Em 1876, nas vastas terras do interior australiano, Christopher e Elizabeth Crowley ergueram uma imponente mansão vitoriana. A propriedade, com suas torres góticas e janelas altas, logo se tornou o orgulho da região. Os Crowley eram conhecidos por sua riqueza e influência, mas poucos sabiam que estavam prestes a se tornar os protagonistas de uma das histórias mais sombrias da Austrália. Nos primeiros anos, a mansão era um lugar de festas extravagantes e reuniões da alta sociedade. O casal Crowley tinha 3 filhos, e sua filha mais nova, Amélia, era o xodó da família. Com apenas 4 anos, Amélia era uma criança alegre e curiosa, sempre correndo pelos corredores da grande casa. Foi numa tarde de outono que o destino da família Crowley mudou para sempre. Mary, uma jovem empregada recém-contratada, estava cuidando de Amélia no andar superior. As risadas da menina ecoavam pela casa enquanto ela brincava perto da grande escadaria de carvalho. De repente, um grito agudo cortou o ar. Os empregados correram para a escada e encontraram uma cena de horror. Amélia jazia imóvel no pé da escada, seu pequeno corpo torcido em um ângulo impossível. Mary, em choque, gritava incoerentemente. Quando finalmente conseguiu falar, Mary contou uma história que gelou o sangue de todos. Ela jurou que estava segurando Amélia com firmeza quando sentiu algo, uma força invisível e gelada, arrancar a menina de seus braços. Foi como se mãos fantasmagóricas a puxassem, soluçou Mary. Eu tentei segurá-la, mas era forte demais. Christopher Crowley, devastado pela perda, mergulhou em uma depressão profunda. Elizabeth, por outro lado, ficou obcecada em descobrir a verdade. Ela se recusava a acreditar na história de Mary e passou dias e noites interrogando empregados, vasculhando a casa em busca de alguma explicação racional. Nas semanas que se seguiram, estranhos eventos começaram a ocorrer na mansão. Objetos mudavam de lugar sozinhos, portas se fechavam com violência, sem nenhum vento, e à noite os empregados juravam ouvir o choro distante de uma criança. Mary, atormentada pela culpa e pelo medo, enforcou-se no celeiro apenas 1 mês após o acidente. Sua morte só aumentou os rumores de que algo sobrenatural estava acontecendo na propriedade Crowley. Elizabeth, consumida pelo luto e pela obsessão, começou a se isolar. Ela raramente saía de seus aposentos e, quando o fazia, era apenas para vagar pelos corredores da mansão, murmurando o nome de Amélia. Os empregados, assustados com seu comportamento errático e os eventos inexplicáveis, começaram a pedir demissão. À medida que os anos passavam, a propriedade Crowley, outrora vibrante e cheia de vida, tornou-se um lugar sombrio e temido. As festas cessaram, as visitas se tornaram raras e uma aura de melancolia e medo envolveu a mansão. Poucos sabiam os Crowley que o trágico acidente de Amélia era apenas o começo. A morte da menina havia aberto uma porta para algo muito mais sinistro. Algo que transformaria sua amada casa em um dos lugares mais assombrados da Austrália. Os anos que se seguiram à morte de Amélia foram marcados por uma série de tragédias e eventos inexplicáveis na propriedade Crowley. Christopher, incapaz de lidar com a perda da filha e o comportamento cada vez mais errático de Elizabeth, começou a beber pesadamente. Sua saúde deteriorou rapidamente e em 1910 ele foi encontrado morto em seu escritório, aparentemente vítima de um ataque cardíaco.
Com a morte de Christopher, Elizabeth se isolou ainda mais. Ela saiu da mansão apenas 2 vezes nos 23 anos seguintes, ambas para assuntos urgentes que não podiam ser evitados. O resto do tempo, ela vagava pelos corredores da casa, murmurando para si mesma, e às vezes gritando ordens para servos que não estavam mais lá. Os poucos empregados que permaneceram relatavam experiências aterrorizantes. Uma cozinheira jurou ter visto o fantasma de Amélia brincando na escada onde morreu. Um jardineiro disse que as flores no jardim de Elizabeth murchavam e morriam inexplicavelmente, apenas para florescerem novamente à noite. À medida que os rumores sobre a casa mal assombrada se espalhavam, curiosos e caçadores de fantasmas começaram a aparecer. Muitos fugiam aterrorizados após passar apenas uma noite na propriedade. Alguns relataram ouvir risadas infantis ecoando pelos corredores vazios. Outros juraram ter visto a figura de uma mulher de luto, presumivelmente Elizabeth, pairando no topo da escada principal. Em 1933, Elizabeth Crawley foi encontrada morta em sua cama, seu rosto congelado em uma expressão de terror. Os médicos atribuíram sua morte a causas naturais, mas os empregados sussurravam sobre os gritos que ouviram vindos de seu quarto na noite anterior. Após a morte de Elizabeth, a propriedade passou por uma sucessão de proprietários. Nenhum conseguiu ficar por muito tempo. Famílias se mudavam cheias de esperança, apenas para fugirem semanas ou meses depois, contando histórias de terror que desafiavam a lógica. Uma família relatou que seu filho de 5 anos começou a falar com uma amiga imaginária chamada Amélia. O menino descreveu em detalhes o vestido que a menina usava, um vestido idêntico ao que Amélia Crawley vestia no dia de sua morte, um detalhe que a família não tinha como saber. Outro proprietário, um cético convicto, instalou câmeras por toda a casa para provar que não havia nada sobrenatural acontecendo. Ele foi encontrado uma semana depois, tremendo e balbuciando incoerentemente, as filmagens das câmeras misteriosamente apagadas. A reputação da mansão Crawley como o lugar mais assombrado da Austrália só crescia. Programas de televisão sobre o paranormal fizeram episódios sobre a propriedade. Médiuns tentaram limpar a casa, tudo sem sucesso. A escuridão que havia se instalado na mansão parecia impossível de ser removida. Foi nesse cenário que, em 1995, a família Ryan comprou a propriedade. Eles estavam cientes das histórias, mas se consideravam pessoas racionais e não acreditavam em fantasmas. Mal sabiam eles que estavam prestes a se tornar parte da lenda da mansão Crawley, enfrentando horrores que testariam não apenas sua coragem, mas sua própria sanidade. Quando os Ryan se mudaram para a mansão Crawley, em 1995, eles estavam determinados a transformar a propriedade em um bed and breakfast de luxo. Mark e Sarah Ryan, junto com seus filhos gêmeos de 10 anos, Jack e Emma, viam a casa como uma oportunidade de negócio, não como um local assombrado. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. As crianças adoraram explorar os vastos terrenos e os inúmeros cômodos da mansão. Mark começou as reformas, enquanto Sarah planejava a decoração. Mas logo, coisas estranhas começaram a acontecer. Emma foi a primeira a mencionar a menina triste que ela via às vezes perto da escada. Jack começou a ter pesadelos terríveis, acordando gritando sobre uma senhora zangada que o observava dormir. Sarah notou que objetos mudavam de lugar quando ninguém estava olhando. E Mark jurava ouvir passos no andar de cima quando toda a família estava reunida na sala de estar. As coisas pioraram quando começaram as reformas na antiga ala das crianças. Os trabalhadores se recusavam a ficar sozinhos, relatando sensações de serem observados e tocados por mãos invisíveis. Um pintor caiu da escada, jurando que algo o havia empurrado. À noite, os Ryan frequentemente acordavam com o som de uma criança chorando. Mas quando corriam para verificar Jack e Emma, os encontravam dormindo profundamente. O som parecia vir das paredes da própria casa. Sarah começou a ter episódios estranhos. Às vezes, ela entrava em uma espécie de transe, vagando pela casa como se procurasse algo. Quando voltava a si, não se lembrava de nada. Mark a encontrou uma vez na sala de jantar, gritando para pessoas invisíveis que saíssem.
Apesar do medo crescente, os Ryan se recusavam a desistir de seu sonho. Eles abriram o Bed and Breakfast, mas logo perceberam que algo estava muito errado. Os hóspedes relatavam experiências aterrorizantes, desde sentir presenças invisíveis até ver aparições completas de Elizabeth Crawley e da pequena Amélia. Uma noite, durante uma tempestade particularmente forte, o caos se instalou. Todas as luzes da mansão se apagaram de repente. Quando Mark foi verificar o gerador, encontrou Jack e Emma paralisados de medo no corredor. As crianças apontaram tremendo para o topo da escada, onde a figura espectral de uma mulher em roupas vitorianas os observava. Naquela noite, os Ryan finalmente aceitaram a verdade sobre sua casa. Eles não eram proprietários da mansão Crawley. Eram seus prisioneiros. Hoje, os Ryan ainda vivem na propriedade, mas aprenderam a coexistir com suas entidades sobrenaturais. Eles descrevem a experiência como viver com outra família, só que uma que não podemos ver, na maior parte do tempo. A mansão Crawley continua a atrair curiosos e caçadores de fantasmas de todo o mundo. Os visitantes relatam experiências variadas, desde a sensação de serem observados até encontros cara a cara com os fantasmas dos Crawley. Enquanto o sol se põe sobre a propriedade, lançando longas sombras sobre os terrenos, é impossível não sentir o peso da história e da tragédia que impregna cada tábua e cada pedra da mansão. A lenda do lugar mais assombrado da Austrália continua viva, sussurrada em volta de fogueiras e investigada por aqueles corajosos o suficiente para passar uma noite na terrível mansão. E até a próxima, galera!